estiver, as pessoas têm que saber que aí tem um homem e aí tem uma mulher que contém o Espírito de Deus. O Espírito de Deus em nós é a força, irmão, que aniquila doenças, que para com Satanás e seus demônios. Não há nenhum demônio na face da terra maior que o Espírito de Deus em você. Não ande com medo, ande com segurança. Aonde você chega, pessoas têm que saber, aqui chegou um filho de Deus, aqui chegou uma filha de Deus, da casa de quê? Da casa de oração, do corpo de Cristo. Deixa de ter medo. Quem tem que ter medo é o diabo de você. Quando você entende que você é um espírito agora com Deus, que tem uma alma e habita dentro de um corpo, Deus começa a realizar coisas sobre você. Quando você começa a entender que eu já não tenho que ser guiado, dirigido pelo profeta, mas afinal há uma maneira bíblica de eu ser guiado, irmão, você começa a mudar a tua perspectiva espiritual. Você começa a dizer, não são problemas mais que me guiam, não são situações difíceis que me guiam, não são pressões que me guiam, mas você vai dizer, há um espírito que me guia. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos 8,14. Diga, eu amo essa palavra. Diga, essa palavra é a minha vida. Romanos 8,14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito do profeta, pelo Espírito do apóstolo, pelo Espírito do quimbandeiro, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Todos os que são guiados. Olha por quem nós somos guiados. Pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito do amor. Pelo Espírito da alegria. Pelo Espírito criativo. Pelo Espírito todo-poderoso. Esses são. Olha o que você é. Esses são filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você não entendeu ainda, irmão? O diabo tem medo quando você grita, eu sou filho de Deus. O problema vem para você, o problema vem e diz, eu sou filho de Deus. A doença vem e você diz, eu sou filho de Deus. A pressão vem e você diz, eu sou filho de Deus. Teu filho não vai se salvar, você não vai casar. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Todos os que são guiados, todos os que são dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não é problema que te guia, filha. Não é pressão que te guia, não é angústia. O que te guia é o Espírito de Deus. E você recebeu o Espírito de Deus quando? Pai, obrigado. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. O Espírito de Deus entrou em você e Ele está lá dentro dizendo, eu quero te guiar agora para que você seja muito rico, próspera, abençoado, para que você não erre, não falhe mais. Não é o mundo que vai nos guiar. É o Espírito de Deus que vai nos guiar. Quando você entende essa realidade, que o Espírito de Deus está em mim, e Deus agora quer me guiar, coisas começam a acontecer. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios 20 e 27. Glória a Deus. Diz assim, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Onde é que Deus te ilumina? Não é na tua mente. Deus não te ilumina no teu corpo. Deus te ilumina através de onde? Do teu espírito. Irmão, você está vendo uma casa escura? Talvez se você entre em uma casa escura, a primeira vez e você não sabe onde estão os móveis, o que é que vai acontecer? Você pode chocar com tudo que está lá dentro. Mas se tiver luz, você saberá como se conduz. O que é que eu quero dizer? O Senhor está iluminando o teu espírito. Para você saber como falar. Para você saber como vencer dificuldades na vida. Para você saber com quem deve se relacionar. Para saber como você vai derrotar o diabo que está na tua vida e sobre as circunstâncias da tua vida. O Espírito de Deus está te iluminando para que você veja o caminho. E quando eu sei onde é que é o caminho, o que é que vai acontecer? Eu não vou dar errado. Por isso você deve dar conta que você é um ser espiritual. Não, você não é carnal, você que está aqui.
E o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Por que você não tem discernido algumas coisas no meio da família, no meio dos negócios, no meio do relacionamento? Porque você não tem atentado muitas das vezes para o teu homem espiritual. Se o mundo quer ganhar a tua atenção, palavras, pressões, comunicação, telefone, fofoca, querem ganhar a tua atenção, para onde é que o cristão deveria virar a sua atenção? Para a palavra de Deus. Por isso hoje estamos vendo muita gente nas igrejas sendo enganadas. Recebe um pacotinho com um líquido porque vai te libertar. Agora o pacote ficou o caminho da tua libertação. A Bíblia o que está dizendo? Que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. A maneira como Deus hoje quer guiar a igreja é pelo seu Espírito. Deus fala no teu espírito aquilo que você precisa saber sobre o presente e sobre o futuro. A igreja, a casa de oração não vai fracassar. Grava isso. Você que está aqui não vai mesmo errar. Porque o Espírito de Deus, ele está iluminando o teu espírito. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu tenho uma alma. Diga, eu habito dentro de um corpo. Em 1 de Tessalonicenses 5:23, vem a composição do homem. O que o homem é? Amém? 1 Tessalonicenses 5:23. Você vai encontrar que o homem é um espírito que tem uma alma e habita dentro de quê? Dentro de um corpo. Já dissemos que Deus te guia através de quê? Do seu espírito. Você é um ser espiritual, você não é carnal mais. Não. Por isso é que você já não anda em inimizades, você não anda em brigas, você não anda em lutas, você não anda em dissensões, mas você anda aqui na palavra, você anda aqui em amor. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente. Amém? E o vosso quê? A ordem hierárquica sobre quem é o homem é a Bíblia que dá e não a biologia. A biologia diz que o homem é um corpo e tem uma alma. Mas Deus que criou o homem, ele tem a classificação correta do homem. Santifique completamente o vosso quê? O espírito. Essa é a ordem de Deus. E depois essa ordem é de cima para baixo. Ou seja, o teu espírito, que entra em contato com Deus, que é o Supremo, recebe o Espírito de Deus. Amém? E depois diz que e alma. E depois o corpo. O teu espírito é a parte que está em você, ou seja, é o teu eu. É aquilo que você verdadeiramente é, que entra em comunhão com quem? Com Deus. A tua alma é a tua parte, também espiritual, que entra em contato com o mundo quê? Com o mundo intelectual, com o mundo da razão, com o mundo das emoções, com o mundo da vontade. Quando você tem muita água, é a alma que está a ativar esse mecanismo. Amém? E o teu corpo entra em contato com o mundo quê? Com o mundo físico. Olha aqui. Quem vai entrar em contato com esse púlpito? É as minhas mãos. O meu corpo entra em contato com o mundo físico. Toca nessa cadeira, pisa nesse chão. Então, se você entender que você é um corpo, você está na ordem inversa de Deus. E o diabo sabe que todo aquele que pensa que é um corpo, ele pode manipular. Mas quando o diabo sabe que você é um espírito, ele sabe que está diante de alguém muito perigoso para ele. Aleluia, você entendeu? Quando o diabo se apercebe que você tem mais consciência das coisas espirituais que das coisas naturais, o diabo sabe que ele derrotar em todo o tempo. O diabo também é um espírito. Amém? Imagina as pessoas que vão no quimbandeiro. Aquele quimbandeiro opera através de espíritos. Mas você que é espiritual verdadeiro, o Todo-Poderoso, quando você se aperceber que alguém anda nesse caminho, você não vai ficar preocupado. Por quê? Porque o espírito que está dentro dele reconhece em você a maior autoridade espiritual. Não, você não entendeu nada. Quando eu ando nessa vida de compreensão das coisas do Espírito, em Deus que eu sou, as coisas naturais, sejam quaisquer que forem, vão se sujeitar à palavra que está dentro de mim.
vão obedecer à força espiritual que opera em mim. Então tenha consciência das coisas espirituais. Por que pessoas querem ver para crer? Porque elas foram treinadas a pensar que são um corpo. Corpo é algo tangível, material. Mas nós na casa de oração estamos a ser quê? Espiritualmente treinados. Quando eu entendo a dimensão espiritual de Deus, irmão, na faculdade eu vou dominar. No emprego eu vou dominar. No relacionamento o diabo pode trazer divergências, mas a informação do Espírito é a que vence aquilo que o diabo quer fazer. E essa informação do Espírito, como é que chega a você? Diga meditação. Diga renovação da alma. O que é que diz Romanos 12:2? Que vocês devem se transformar pela renovação da vossa mente, ou seja, do vosso entendimento. Irmão, quem tem que ler a Bíblia não é Deus. Há pessoas aqui que estão à espera que o pastor é que lê a Bíblia para eles. Não. A Bíblia é uma responsabilidade de você meditar, de você ler a Bíblia e você acreditar naquilo que está lá. Você não vai expulsar um demônio se não medita. Você não vai vencer a doença se não medita. Você não vai vencer as pressões e os problemas à tua volta se não medita. A meditação é o colocar a palavra que é espírito no teu espírito, e quando você falar ela com a tua boca, o reino espiritual, físico e material vai te obedecer. Diga, quando eu creio na vida espiritual, diga, eu estou no nível de Deus. Diga, o nível de Deus, diga, é espiritual. Diga, eu sou espiritual. Muitos estão a valorizar muito a carne e há uns que estão a valorizar muito o intelecto. As nossas habilitações literárias até têm valor. Só que para expulsar demônio você não expulsa em nome das tuas habilitações literárias. A nossa intelectualidade até nos dá, irmão, solução para alguns problemas. Mas problemas causados pelo diabo, tudo que você estudou não tem poder sobre aquilo. Porque há uma escola onde nós entramos. Lucas 10:19. Eis que eu vos dei que? Poder. Não é poder secular. Não é poder da universidade. Não. Poder que veio do céu. Poder delegado. Autoridade. Para governar, para liderar. Nos foi dada por Jesus. Marcos 11:23 é autoridade espiritual. Quando você se predispõe a falar a palavra espiritual, o teu espírito está carregado dessa vida de Deus. E o mundo natural foi criado pela palavra que? Espiritual. Você não acha estranho que muitas vezes estamos a ver pessoas a manipular pessoas? Homens a manipular pessoas, porque eles ainda não entenderam que quando eles se conectam com o Espírito de Deus, eles se tornam uma força superior. Diga, eu não sou guiado por um vento. Diga, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus, diga, criou todas as coisas na terra. Diga, o Espírito de Deus, diga, organizou tudo na terra. Diga, o Espírito de Deus não deixou nenhum problema na terra. Diga, eu não sou um problema. Diga, eu não vou deixar problemas por resolver. Diga, eu não vou fugir mais dos problemas. Diga, problemas da minha casa. Diga, relacionamentos. Diga, problemas nas amizades. Diga, hoje são bem alto. Eu fui feito para vos organizar. Diga, eu fui feito. Diga, para vos dar solução. Os problemas foram feitos para você dar solução. Deus deu solução à terra. O que é que diz Gênesis? A terra estava sem quê? Sem forma e vazia. Apesar de estar, Deus sabia que ela não ia continuar. E eu hoje vim dizer algo para você. Apesar de haver problema, ele não vai continuar como está. Há uma palavra na tua boca. Agora mesmo levanta o teu braço e diga, esse problema que está... Você que sabe o nome do problema, diga, para!
agora! E sai da minha direção. Levanta o braço direito e declara essa palavra. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, qual é a melhor? Ou seja, a primeira maneira como Deus nos guia. Diga primeiro. Diga pelo testemunho interior. Diga pelo testemunho interior. Segunda maneira. Diga pela voz interior. Diga pela voz interior. Diga terceira maneira. Diga pelo Espírito Santo. Ou seja, a voz do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos falar sobre a primeira maneira. Sobre o testemunho interior. Amém? Testemunho interior. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos 8:16. Diga, tá, que os que mandeiros é o Espírito de Deus. Está em você. Por que pessoas não estão ouvindo a voz de Deus? Deus hoje, irmão, já não vai vir falar audivelmente. Pode falar, mas já não será tão comum Deus te visitar. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Tiago. Não, para com isso. Se você deseja essas manifestações, provavelmente o diabo pode te visitar. Deus hoje começa a te guiar pelo testemunho interior. O que é o testemunho interior? É uma intuição no teu espírito. O mundo diz o sexto sentido. É um pressentimento no teu espírito. Mas esse pressentimento no teu espírito é que vai te guiar. Há uns anos atrás, surgiu uma inquietação e eu não me inquietei. Homens de Deus, mulher de Deus, não se inquieta quando chega o problema. Eu falei para aquele problema logo que chegou, cala-te, que ainda... E a seguir o que eu faço? Tirei um tempo para ouvir o meu espírito a respeito da inquietação que eu não sabia qual era. O problema hoje é que as pessoas não querem tirar tempo para ouvir a voz no espírito. Todo mundo hoje tem muita pressa. E é o diabo que está a provocar isso. Acorda já atrasado, em vez de dormir cedo. Recebeu uma nota no espírito, não vai por aqui, vai por ali. Mas a pessoa que não entende por onde quer chegar mais rápido, vai onde o espírito não lhe disse. Quando chega lá tem um acidente, tem um problema, tem uma circunstância, tem um engarrafamento. A ira sobe, o cabelo sobe e perde a paz. E eu fiquei orando no espírito. Eu disse, eu não saio hoje sem que eu receba uma nota de sinal vermelho ou verde para poder sair ou ficar. Depois de um tempo, sozinho, a sós, veio uma nota no meu coração. Pode sair e ir para aquele lugar, porque lá tem alguém que está a fazer confusão. Já tinha a resposta, eu disse, oh glória, obrigado, porque agora vai sair o solucionador de problemas. Quando cheguei naquele lugar, exatamente tinha o problema. E quantos de vocês sabem que quando Deus fala, quer dizer que a solução já chegou. Mas muitos, Deus falou no espírito deles, mostrou a alguém que está enganado e a pessoa ficou na carne. Aí perdeu o quê? A chance de Deus poder agir e resolver aquela situação. Quando eu cheguei lá, eu já tinha a solução, porque Deus já tinha me falado algo. Quando cheguei lá, eu só abri a Bíblia, fiz uma oração e automaticamente... Quando você é guiado pelo Espírito, ou seja, o testemunho interior, o Espírito Santo te trazendo uma intuição, te trazendo uma sinalização, um freio, e você obedece, quer dizer, com certeza, você vai receber algo grande de Deus naquele dia. No ano 1930, 1940, nos Estados Unidos, um dos maiores bilionários
daquela época. Era um homem que dos 5 aos 12 anos andou descalço. Dos 5 filhos aos 12 anos andou descalço nas ruas, pobre. E esse homem se tornou um milionário. E as pessoas questionavam como ele tinha se tornado um milionário. E ele revelou o segredo. Ele disse, quando aparece alguém para vir fazer negócios com ele, a primeira reação dele é mental. Ah, bom negócio, muitos milhões. Mas logo chega uma informação no espírito dele que diz, não. As respostas que eu tenho para você, a direção que eu tenho para você para esse negócio, não é o que esse homem falou. É a que você tem que ouvir da minha parte. Aquele homem tem um quarto na casa dele, onde ele disse que entra para aquele lugar e fica, não importa os dias, ele fica lá orando e esperando a autorização do Espírito, no Espírito dele, para saber se faz aquele negócio ou não. Se aquela nota, aquela intuição não chega no Espírito dele, ele diz que não faz aquele negócio. Conta a história que aquele homem não perdeu nenhum tostão em todos os milhares de investimentos que fez. Em 1930, 1940, ele já tinha ganho mais de 2 milhões de dólares. Ele aprendeu a ouvir o seu homem que é interior. Ele aprendeu a ouvir o seu testemunho, a voz de Deus no seu interior. Aquele que a Bíblia diz, quando orardes, o que é que faz? Entra no teu quarto e fecha. Aquilo não é fisicamente fechar, entrar num quarto só e fechar. Aquele homem percebeu que entrar no teu quarto, fechar e orar, é você se aquietar por dentro, para poder ouvir aquele que vai falar no teu espírito. Muitos de nós não estamos a ouvir. Você tem que parar. Por dia, para mesmo meia hora e diz, não, eu vou dedicar tempo a saber se esse homem mesmo é o que tem que casar comigo, essa mulher mesmo é que tem que casar comigo. Eu vou dedicar tempo a saber se esse emprego mesmo onde eu estou, sei lá onde Deus quer que eu esteja. Quando você dedicar tempo a ouvir o Espírito falar no teu interior, você verá mudanças bruscas na tua vida. Eu antes de sair de casa, eu digo, Espírito Santo, qual é o caminho por onde eu vou? Aquilo é rápido, o Espírito Santo está dentro de você, ele já te ouviu. O problema é que você deve ficar um pouquinho quieto e ouvir a sinalização no teu espírito. Luz verde, passe pelo gameca direita. Eu vou pelo gameca direita, caminho livre, meu irmão. Já estou atrasado. Luz verde. Vai pelo candando. Olha a alma, muito distante. Uma voz, é muito distante. Aqui só desobedeceu. Entrou nos 15 minutos. 1 hora. Quando você se predispõe a ouvir a voz do Espírito, ele vai te dar a indicação, a sinalização, a orientação que você precisa para vencer. Você não acha que está a gritar muito com teus filhos? Você não acha com teus colegas ímpios lá no serviço? Da maneira como você vai lidar com eles? Tire um tempo para ouvir Deus falar no teu espírito, no teu testemunho interior, como você vai agir com essa pessoa, com esse filho, com aquele filho. Quando você se levantar com aquela nota, sabe quem se levantou? Deus se levantou contigo. E quando você se levanta com Deus, ninguém vai parar. A resposta chega. Estamos a fazer muita força mental, estamos a fazer muita força física. Não faz isso. Olha o físico, até o braço depois dói. Faça força espiritual. Ouvir o teu espírito é força espiritual. Quando eu ouço o meu espírito, eu posso dizer, eu vou enriquecer. Irmão, paremos de sofrer. Você está sofrendo porque você quer. Tudo que Deus levantou para colocar dentro de nós
São as valências que nos vão dar vitória, filha. Se aquele homem se tornou um milionário porque ouviu a voz do seu espírito, eu quero declarar, aqui na casa de oração, vão se levantar milionários, bilionários, vão se levantar médicos, doutores, engenheiros, homens e mulheres guiados pelo Espírito de Deus. Eu creio. Os melhores casamentos vão se levantar nesse lugar. Casamentos guiados pelo Espírito. Filha, ore. Não deixe nenhum carnal te seduzir. Não deixe nenhuma carnal te seduzir. Guiados pelo Espírito, somos guiados ao destino de Deus. Guiados pelo Espírito, somos guiados à vitória de Deus. Aleluia! Essa intuição trabalha 24, são 24 horas dentro de você. Pessoas querem facilidades espirituais. E a casa de oração, a única facilidade espiritual que te dá é essa. Ouça a palavra, pratique a palavra, não fale errado, não pense errado, tire tempo para orar em línguas. Essas são as instruções espirituais que vão te fazer ao homem e à mulher mais poderosa na face da terra. Nossos filhos não vão acabar nas drogas, grava isso, não vão acabar em prostituição, não. Nossos filhos vão acabar no melhor dessa nação. Quando eu tenho as informações no Espírito, eu sei como agir por fora. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O mesmo Espírito, ou seja, aquele que ressuscitou Jesus, ele quer? Ele testifica, confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que é filho de Deus? É uma resposta simples. Porque Deus falou ao meu espírito. Eu ouvi o meu espírito. Não tenha dúvidas disso. Quando eu sei por quem eu sou guiado, homens já não vão me guiar. Quando eu sei por quem eu sou guiado, circunstâncias já não vão me dominar. Começa a tirar tempo mesmo, tira um tempo. Chega do serviço, tira os sapatos, diga, agora vou entrar no meu quarto secreto. Pai, você disse na tua palavra que eu sou guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia também diz, Senhor, que o teu Espírito testifica com o meu que eu sou filho de Deus. Eu quero ouvir hoje. Vou àquele lugar ou não vou? Ou se eu não faço? Esse relacionamento é certo ou não é? Como é que eu faço para poder lidar com esse filho, com aquela filha? Fico um tempo em silêncio. Ele vai falar. Ele está interessado em falar para nós. O Espírito de Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis para Ele falar. Você está muito agitado. Está muito preocupado. Jesus tinha pressões à volta dele, mas sempre ouvia o Pai. Hoje nós estamos aqui, pressões estão à nossa volta. Uns estão a dançar, estão a sorrir porque sabem que são guiados por dentro e não por fora. Outros estão preocupados e atrapalhados por quê? Porque não estão deixando ouvir, deixar o Espírito Santo falar com eles. Quando eu ouço o Espírito, eu pratico aquilo que eu ouço. Cheguei no Brasil, fui à casa do nosso irmão Sacalonga. O filho dele, o Arthur, criança, fica diante da televisão, de manhã até a noite, tirando os momentos que é para ir mamar, assistindo bonecos de Davi, de Jesus, bonecos de Deus. A mãe daquela criança não tem preocupação. Ele fica ali, bebê, a rir. A mãe está andando toda a casa. Só quando ele tem fome é que reclama. Sabe o que ele está a fazer? Ele está colocando no seu filho as instruções do Espírito de Deus. E quando crescer, ele vai dominar com certeza nessa geração. Falei com nossa filha Grisel, que está em Portugal. Disse, Grisel, é tempo dos nossos filhos crescerem no Espírito. Dia seguinte ela foi, comprou coisas cristãs, baixou na internet louvores cristãos, disse, pai, é dizer, ele já está crescendo debaixo dessa influência do Espírito. Façam isso com nossos filhos que estão aqui. E daqui a 10, 20 anos, Angola terá tomada por essa geração.
Nós vamos ter no palácio, vamos ter técnicos básicos, vamos ter faxineiros, seguranças, homens e mulheres cheios da palavra, cheios da direção de Deus. Em todos os lugares onde tiver um filho da casa de oração, que tipo de raça é essa? E nós vamos dizer, é uma raça que se chama nova criatura, filhos de Deus, santos e irrepreensíveis, feitos para vencer. Não vamos ser derrotados. Não aceite. Somos guiados pelo maior espírito da face da terra. Esse espírito nos guiando, ele nos diz, não vai aí tem bebedeira, querem te matar. Sinal vermelho, não vai. Vira para o sinal verde, casa de oração e orar. Vira a tua direção, ir orar em casa, meditar na Bíblia, meditar na visão. Aquilo que você obedece do Espírito é o que Deus vai aumentar sobre a tua vida. Aquilo que você acredita é aquilo que você vai falar, é aquilo que você vai receber. Eu vejo aqui essa manhã uma igreja, uma geração guiada pelo Espírito. Oh, aleluia! O diabo perdeu no nosso meio, irmãos. Não vamos ser fracassados. Nós carregamos o que precisamos para vencer nesse tempo. A doença pode chegar, mas não vai permanecer. Porque o Espírito que nos guia é poder para expulsar a doença dentro de nós. As pessoas estão aqui para ouvir a palavra do profeta. Abri a televisão, fiquei irado, filho. Irado. As pessoas estão lá para ouvir a palavra. O profeta está a dar águas nas pessoas. Águas nas pessoas. Essa água é o poder milagroso. Essa água é poder milagroso. Milagroso opera em nós, opera em você, minha irmã. O poder milagroso está em nós. O Espírito de Deus nos guiando. Nós vamos fluir para todas as áreas dessa nação, fazendo a excelência de Deus. Quando eu sou guiado por dentro, as pressões e situações externas se tornam pequenas. Disseram para o pai Kenneth, falando da parte de Jesus, se você ouvir o meu espírito, falando no teu espírito, eu te farei rico. Se aquele homem não tivesse ouvido a voz de Deus no seu espírito, não haveria rema, não haveria essa palavra que vocês estão a ouvir aqui. Se você não dedicar tempo a ouvir a voz do teu espírito, esse pressentimento, essa intuição interior, que gera paz, ela gera desconforto quando a tua mente quer entrar em conflito. Mas se a tua mente ficar na obediência da palavra, na renovação, na meditação da palavra, você verá que o teu espírito e a tua alma em concordância te levarão rapidamente a lugares onde ninguém mais vai te parar. Muitos estão pecando porque não estão ouvindo a direção do Espírito. O Espírito já te disse, aí naquele lugar se você for, vai beber, vai pecar. Se você for naquele lugar vai ter confusão, vai haver briga. Mas as pessoas estão resistindo e estão indo para aqueles lugares. Depois de cair, quer se arrepender. Irmão, arrependimento é algo bom porque te traz de volta para Deus. Mas sempre a pedir perdão a Deus se torna ignorância e negligência espiritual. Deus quer que vocês cresçam rapidamente e vamos fazer aquilo pelo qual a visão de Deus fazer. Eu estou tão alegre, irmão, porque eu sei que aqui tem uma geração essa manhã que está mesmo a me ouvir. Tem uma geração que essa semana vai ouvir, irmão, sobre o testemunho interior. Vai ouvir sobre a voz da consciência. Vai ouvir, irmão, sobre a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer, pessoas essa semana vão receber respostas, soluções a partir da tua vida que você não vai imaginar. Quando eu ouço o meu espírito, irmão, em qualquer lugar onde eu estiver, pessoas podem dizer, está difícil. No teu espírito tem uma informação. Nós vamos resolver esse problema. O Espírito de Deus agindo em nós é a sabedoria, é a excelência, é o poder, é o amor, é a graça, é a força, é a vitória, é a conquista agindo em nós. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
O próprio Espírito confirma, testifica com o nosso Espírito que nós somos quê? Filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. O problema chega, cala-te, eu sou filho de Deus. A pressão chega, eu sou filho de Deus. Perseguição no emprego, eu sou filho de Deus. E quando você declara isso, o reino do Espírito fica tremendo, porque ele treme quando ouve falar do nome de Deus. Deixa de ficar preocupado. Aprenda mesmo a dançar, como diz a mamãe Ben. Aprenda a dançar no problema. Aprenda a sorrir. Esses dias eu vejo a minha esposa no espelho a dizer: ontem estiveste bem, mas hoje estás a sair melhor de casa. Ai, 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 ai. Quando eu declaro a palavra de Deus, irmão, o mundo todo das trevas sabe que falou alguém que sabe o que está a falar. E eu vejo essa manhã uma multidão de homens e mulheres que vão ser plenamente guiados pelo Espírito. Vão tirar tempos de comunhão, tempos de ouvir o Espírito. Não seremos mais guiados para lugares de pecado. Não seremos mais guiados para lugares de derrota, de fracasso, não. Eu hoje estou aqui abrindo, irmão, respostas que você queria ouvir, que há anos não ouve. Hoje você vai ouvir Deus falar. Esses serão dias, irmão, em que o Espírito de Deus vai maximizar sobre nós a sua voz. Há um tempo em que Deus quer se levantar sobre nós para fazer proezas. Não vamos aceitar ouvir a voz do mundo. A voz do mundo não é maior que a voz de Deus. Eu estou declarando a voz de Deus soprando sobre vocês. Há uma aceleração de Deus. Rompa, 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 rompa. Se levante para receber de Deus. Portas estão se abrindo. Nós seremos uma geração, irmão, que Angola vai dizer: meu Deus, de onde saíram esses excelentes, essas excelentes? De onde saíram esses filhos? Não, a palavra tem tudo isso. A palavra tem tudo isso. A palavra tem tudo o que você precisa. A palavra tem o dinheiro que você precisa, o casamento que você precisa, a casa que você precisa, o carro que você precisa, o caráter que você precisa. Está na palavra. Ei, Angola, se levanta. Há uma geração que quer te levar até Deus. Coloca-te de pé. Show. Shows. Obrigado. Obrigado. Você quer saber de algumas coisas? Eu não sei de tudo da tua vida, mas o Espírito que está em você sabe dessas coisas. Eu posso saber algumas coisas, mas o Espírito de Deus está em você, sabe todas as coisas. Levanta teus braços e começa a agradecer a Deus por essa manhã. E começa mesmo a dizer: Espírito Santo, muito obrigado. Peça mesmo a Ele para te dar tempo para você lhe ouvir. Peça tempo. Peça tempo. Peça tempo. Peça tempo. Eu quero te ouvir. Diga: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a voz do meu Espírito. Eu quero aprender a ser guiado pelo testemunho interior. Diga mesmo: eu não vou andar mais atrapalhado. Sim, há coisas que estão a acontecer porque você está a deixar acontecer. Quando você ouve a voz de Deus, ela começa a quebrar tudo isso. Ela começa a quebrar tudo isso. Há direções no teu espírito. Irmão, há direções no teu espírito. As direções do teu casamento. As direções do teu negócio. As direções do teu filho. As direções para o teu emprego. As direções para a tua vida pessoal, relacionamentos estão em você. Estão em você. Não estão com o profeta, não estão com o pastor, não estão com o apóstolo. Nós podemos ter algumas informações, mas você é guiado pelo Espírito. Ei, você não é guiado por problemas e derrotas. Ei, igreja, se levante por dentro. Diga mesmo, Espírito Santo, para te ensinar a lhe ouvir. Ele está aqui. Ele está aqui.
Ele está aqui. Pai, a tua igreja não foi feita para errar. Pai, esses filhos e filhas não foram feitos para errar. Sim, Senhor. Faça teus ministros te ouvirem. Faça teus filhos te ouvirem. Oh, Espírito Santo. Fala no Espírito. Fala no Espírito. Permita cada um ouvir o seu Espírito. Através do teu Espírito. Confirma coisas essa noite. Confirma coisas essa tarde. Sim, nós não vamos ser derrotados. Nós temos uma direção. Nós saberemos tudo o que o diabo quer fazer. Saberemos como sair, como resolver e como vencer problemas. Obedeça a essa palavra. Obedeça a essa palavra. Obedeça a essa palavra. Obedeça a essa palavra. Tire tempo para ouvi-lo. Não faça coisas com pressa. Não faça coisas com precipitação. Ele quer te guiar em amor. Ele quer te guiar para o melhor. E se você se deixar lhe ouvir, com certeza você vai enriquecer. Você vai prosperar mais. Você vai ajudar mais pessoas. Obrigado, querido Espírito Santo. Obrigado por essa manhã. Nossos jovens, nossos adolescentes, eles ouvirão a tua voz e serão tudo aquilo que a tua palavra diz que eles serão. Os casais dessa igreja serão o que a Bíblia diz que eles serão, felizes, abençoados. Os trabalhadores dessa igreja serão os melhores aonde estiverem. Os avós, os filhos, as filhas serão o melhor de Deus sobre essa nação. Pai, eu creio que ninguém vai parar esses jovens, adolescentes, jovens, adultos e velhos dessa igreja, porque eles ouvirão a voz de Deus no seu espírito. Pai, esta semana eu sei que pessoas que estavam embaraçadas, pessoas que estavam perturbadas, pessoas que estavam pressionadas, eles sairão dessa pressão por causa do Espírito que está guiando o espírito deles. Oh, obrigado. Você vai seguir o teu testemunho interior. Eu quero dizer que você será muito abençoado em cada área da tua vida. Você será abençoado na tua família. Você será abençoado no teu casamento. Você será abençoado nas tuas finanças. Você será abençoado no teu trabalho. Você será abençoado no teu relacionamento. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo de ser guiado por coisas que não são a palavra. Se abre um novo tempo no nosso meio. O Espírito de Deus está desejoso em guiar cada criança, adolescente, jovem, adulto da casa de oração. O Espírito Santo, ele está aberto, o Espírito de Deus está aberto para guiar com prazer cada criança, adolescente, jovem, adulto da casa de oração. Até aqueles que Deus está a enviar já estão ouvindo essa voz. Será fácil para nós. Será fácil para nós. Serão tempos de maior facilidade, filhos, assim diz o Senhor. Serão tempos de maior facilidade, assim diz o Senhor. Ouça o teu coração. Pai, abra essa realidade. Cada pessoa tire tempo para ouvir o seu coração. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, querido amigo Espírito Santo. Obrigado, Espírito de Deus. Sim, você está iguais. Você está removendo dores. Sim, as vozes da inimizade, as vozes da briga, as vozes da separação entre irmãos, você está rompendo aqui essa manhã. Obrigado! Ei, eu estou alegre. Eu estou empolgado com essa palavra. Eu estou livre. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu sou espiritual, eu não sou carnal, eu não sou guiado pela carne, eu não sou guiado pela minha mente, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Eu estou alegre, vão me limpar, homens não vão me dominar. Eu tenho
Creio a voz de Deus em mim. Agora começa a orar em outras línguas. Ora no Espírito.